O aplicativo que você vai aprender hoje, ele se chama Google Chrome. Ah, Bruno, como que escreve? Se escreve desse jeito aqui, ó. Deixa eu colocar na tela. Se escreve assim, ó, Google Chrome, tá? O que é esse aplicativo? O Google Chrome é um navegador, ok? Então, o que é um navegador? É o aplicativo que faz a conexão de você, usuário, com a internet. E nessa aula você vai sair entendendo como ele funciona, como essa conexão funciona, tá? E olha só que interessante. O Google Chrome, se a gente fosse fazer uma analogia, tá? Uma analogia, o Google Chrome é como se fosse um veículo. Você pode falar como se fosse um carro, ok? Uma moto, um carro, uma moto. Bruno, como assim? Você vai entender. Então, o Google Chrome é um veículo, tá? As ruas, aí você imagina uma cidade, né? Então a cidade tem as ruas, tem as casas, tem os prédios, não tem? Tem os endereços. Então, o endereço de alguma casa, algum condomínio, algum prédio, algum cômodo comercial. Então, esse endereço é o que a gente chama de URL, tá? Então, vamos fazendo aqui as comparações, né? Então, aqui, ó, veículo igual o Google Chrome, ok? Então, vamos até organizar aqui, ó. O endereço seria a URL. Bruno, como assim URL? É o link, gente. Quando a gente fala URL, é o link. Todo mundo já deve ter ouvido falar do link. Por exemplo, tem aqueles programas de televisão que fala, entre no nosso link, aperte no nosso link, abra o nosso link. Ou se não, tem alguns jornais, né, que falam até, abra o nosso endereço. Endereço. Então, o endereço é o que a gente chama de URL. E falando em miúdos, né, simplificando a coisa, é o que a gente chama de link. Tá? É o endereço. Tá bom? Então, o link é o que te leva, né? Então, para você chegar num lugar, você precisa de um veículo e você precisa de um endereço, não precisa? Eu vou lá na loja comprar um celular novo. Eu preciso do meu veículo e preciso saber o endereço para poder chegar nesse lugar, na loja, para poder comprar. Então, o Google Chrome, quando você digita um link ou uma URL dentro do Google Chrome, o que vai acontecer? O Google Chrome, o veículo, vai te levar até o endereço. E a partir daí, o que acontece? Quando você chega no endereço, o que vai ter lá no endereço? Vai ter a casa. Então vai ter o quê? Aí eu vou colocar um imóvel, ok? Então pode ser uma casa, pode ser uma loja, pode ser um prédio, não é assim? Então o veículo, o Google Chrome, você digita nele a URL, ok? Que é o link, e te leva para onde? Para o imóvel. O que é o imóvel? É o site, gente, tá? Então pensa comigo, essa aqui, gente, olha o tanto que é simples. A gente pode ir além, tá? A gente pode ir além. O imóvel, a casa, ela está onde? Onde que a casa está? A casa está em um lote. Vamos dizer assim, um terreno. Vamos chamar de terreno. Um terreno, a casa está dentro de um terreno. O terreno, nessa analogia, é o que a gente poderia chamar de servidor, ok? É o servidor. Então, olha só como tudo se conecta. Agora vai ficar mais fácil de entender. Tá? Olha o tanto que é simples a internet. É isso aqui, exatamente isso aqui, ó. O Google Chrome é um navegador, ok? Então vou colocar aqui, ó, navegador. O papel dele é te levar para algum lugar, para te navegar até algum lugar. Navegador é exatamente disso, para você navegar na internet. Então o Google Chrome, você abre o Google Chrome e digita um link. Bruno, qual link que eu posso digitar? Pode ser o link do gov.br. Se você chegar no seu celular aqui, ó, se você chegar no seu celular, abrir o Google Chrome, né? Vir aqui e abrir uma nova guia. Depois eu vou explicar essa parte técnica aqui do aplicativo, né? Quais botões você aperta para abrir os sites e tudo mais, né? Primeiro eu tô com essa questão mais como é que chama? Tem a questão prática e a questão... Esqueci a palavra. Mas a questão é,
Você chega aqui e digita o link que você quer. Por exemplo, gov.br. Quando você aperta na setinha para entrar, ele te leva até um lugar. Então, o Google Chrome, teoria que eu quis dizer. Então, eu vou ainda para a parte prática, mas eu estou explicando a teoria aqui para vocês entenderem, tá? Então, o Google Chrome, ele é o navegador que te leva até o site. Qual site? Para chegar no site, você precisa do endereço daquele site, que seria a URL. No caso, um exemplo, o gov.br. Gov.br. Poderia ser o facebook.com. Poderia ser vamos dar outro exemplo, magazineluiza.com.br. Poderia ser qualquer outro link, qualquer outro site, tá? Então, a URL é o endereço que te leva. Ele te leva aonde? Para o site. Então, quando você digita uma URL no seu navegador, quando você digita um link no seu navegador, que no caso que a gente está dando a aula hoje é o Google Chrome. Ah, Bruno, mas existem outros navegadores? Sim, existem dezenas de navegadores. Tem o Google Chrome, tem o Internet Explorer, tem o Internet para celulares da Samsung, né? Tem o Opera, por exemplo. Então tem vários navegadores na internet, tá? E o Google Chrome é mais um dentre todos esses, tá? Mas é um dos melhores. Eu considero um dos melhores pela integração. Mas aí você digitou um link no seu navegador, ele vai te levar para algum lugar. Lembra? O imóvel, a casa, a loja. Ó, vou colocar assim, ó, casa/loja, ok? E aí, quando você abre, né, quando você chega no destino, vai abrir o quê? O site. Então tá vendo aqui, ó, gov.br, pt. Aí você tem aqui, ó, entrar, tá vendo? Você tem escrito aqui, ó, serviços para você consultar dados de veículo e por aí vai, ó. Você tem as informações dentro do site, que compõem o quê? Que compõem exatamente o site, tá? Ah, Bruno, mas para esse site existir, para essa casa existir, você precisa de um lugar para ela estar. No caso, esse site aqui, ele está hospedado em algum servidor. Ah, Bruno, como que é um servidor? Um servidor é um computador, tá? Nada mais, nada menos que isso. Então, um servidor, que a gente aqui diz como se fosse, na analogia, um terreno, né? Seria um computador, tá? Ah, Bruno, mas como assim um computador? O meu computador ali, o meu notebook, o meu computador poderia ser um servidor? Não. O servidor ele é um pouco diferente do computador do nosso, do dia a dia. Eu vou mostrar aqui um exemplo de um servidor para vocês terem uma ideia de como geralmente é um servidor, tá? Vou abrir aqui no computador, aqui ó, servidor. Vou entrar aqui no servidor da Amazon, vamos ver. Aqui ó, esse aqui é um claro exemplo de um servidor, ó. Vou abrir aqui a foto em tela cheia. Abrir imagem nova guia. Olha só. Parece até muito futurístico, né? Olha isso. Isso aqui é um servidor, ó. Tá vendo? Então você tem em cada baiazinha daquela estrutura, daquele móvel, um computador diferente. Então isso aqui, gente, que a gente consegue ver na tela, são centenas de computadores conectados entre si para transmitir ou guardar informação. Isso aqui são os servidores, ó. Então tem vários outros exemplos, ó. Então tem uns mais clarinhos, tá vendo? Tem aqui, ó, servidores da Amazon. Então esse aqui é um outro tipo de servidor, ó. Então geralmente são galpões gigantes que tem centenas de computadores, servidores, que armazenam as informações da internet. Então tem os servidores do Google, tem os servidores da Amazon, tem os servidores do Facebook. Então toda empresa, né, grande empresa, geralmente tem os seus próprios servidores. Ah, Bruno, mas se eu quiser contratar um servidor para colocar um site meu no ar, por exemplo, eu sou um empreendedor, eu tenho uma loja, quero fazer um site,
Tem como. Você aluga um servidor. Aí você paga um valor mensal para colocar o quê? No caso, no nosso exemplo, para você colocar o seu imóvel dentro lá, né, do servidor, daquele terreno. No caso, o imóvel, ele não se mexe, né, ele fica fixo no terreno. Mas no caso do site, você pode sim migrar ele para um outro servidor, tá? Então é assim que funciona a dinâmica da internet, gente.